forma a estrutura da aliança. Para uma casa se integrar à aliança, ela precisa ter esses 5 programas em andamento. Tá? Caso contrário, ela fica como casa inscrita. Ok? Apesar de que para você ser uma casa integrada, você fica 12 meses como casa inscrita e depois passa a casa integrada ao trabalho da aliança. Então, são essas as 5 formas de trabalho que dão estrutura ao programa da aliança. A Escola de Aprendiz do Evangelho, o curso de médiuns, a assistência espiritual padronizada, mocidade e evangelização infantil, todos esses programas, embora vamos levar em consideração o curso de médiuns, que seria a parte técnica do trabalho, ele também está calcado dentro da base da Escola de Aprendiz do Evangelho. Então você não tem formação de médiuns sem escola, você não tem assistência espiritual padronizada se você não tiver trabalhadores que vieram da escola de mocidade, de evangelização infantil. O único trabalho aonde não sai especificamente da Escola de Aprendizes é a mocidade espírita, que eles têm um programa próprio. Aqui eles mesmos formam os trabalhadores da mocidade. Vamos entender um pouquinho a nossa história para a gente saber o que aconteceu para a gente chegar aqui. Os centros espíritas, especificamente na virada do século XIX para o século XX, eram casas pequenas, em sua maioria casas familiares. Quem já chegou a frequentar alguma casa, algum centro que era dentro da casa da pessoa? Uma estrutura bem diferente da estrutura que a gente conhece hoje, né? Então, na verdade, é o seguinte, o que os centros espíritas faziam nesse período era o quê? Materialização de espíritos, aqui tem um espírito materializado, que talvez, acho que é a materialização mais famosa que tem no mundo, que é da Kate King, e aqui é o William Crookes. E aplicação de passe. Era isso que as casas espíritas faziam. Você ia lá, tomava o passe, ou ia lá para assistir uma materialização de espírito na virada do século XIX para o século XX, hein, gente? Obviamente, a doutrina precisava ser popularizada e quem fez isso foi o Chico. O Chico Xavier, através da sua literatura, da sua psicografia, do seu trabalho, ele popularizou a doutrina. Foi aí que começou a chamar a atenção para o trabalho, para as realizações do Espiritismo. Através da mediunidade dele, o mundo começa a desconfiar de que alguma coisa aqui no Brasil estava nascendo e de uma forma muito forte e com uma qualidade de trabalho impecável. A gente conhece a história do Chico. Uma coisa importante para nós é que a doutrina espírita, ela precisava de um trabalho como o do Chico Xavier. Por quê? Porque as pessoas não entendiam muito bem doutrina espírita. Os livros do Kardec, como a gente sempre diz, não são livros tão fáceis assim de serem compreendidos, porque exige que a gente conheça vários assuntos, estude vários assuntos, e o Chico facilitou muito esse processo de entendimento da codificação. Porque as obras do André Luiz, que são o desmembramento, uma continuidade da obra do Kardec, ela retrata o mundo espiritual de forma mais simples, em alguns pontos até quase mastigado para a gente. Aí a gente começou a ter uma noção de doutrina espírita, do mundo espiritual, mais próxima de nós. Porque até então o espiritismo era muito elitista quando veio para o Brasil. A doutrina espírita era muito elitista. Quem eram as pessoas que estudavam a doutrina espírita? Eram os barões, eram os magistrados, eram os doutores, os médicos, e eles tinham uma facilidade de compreender, só que ela estava sendo uma doutrina que estava alimentando a burguesia. E o Chico trouxe o espiritismo para a massa, para a população. Isso facilitou muito o nosso trabalho, porque através da própria mediunidade, daquelas comunicações que ele dava, das orientações, das psicografias para as mães que perdiam seus filhos, foi uma maneira de chamar o povo para uma realidade espiritual. Ou seja, nós não tínhamos mais conceitos dogmáticos de religião, porque a doutrina espírita nos ensinava as coisas de uma forma mais simples, mais pura, através do trabalho realizado pelo Chico. Só que tem um detalhe muito interessante. Embora o Chico tenha popularizado a doutrina,
As pessoas ainda não sabiam como fazer, como administrar uma casa espírita. Ainda não se estudava a codificação, a doutrina espírita não era estudada ainda. É nesse momento que a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que surgiu em 1936, né, quem já passou lá na Maria Paula e viu a federação, aquele prédio, era isso aqui, ó. Então, ela era uma entidade de pouca expressão. Não tinha público, as pessoas não sabiam fazer nada. Sabe o que era espiritismo? Espiritismo eram as pessoas em volta das mesas, fazendo o quê? O que eles faziam? Doutrinação. Exatamente. Ficava doutrinando espírito. Ou você ia lá tomar um passe. Ouvia até uma preleção, mas isso aqui era espiritismo. É o que depois, vulgarmente, as pessoas passaram a chamar de mesa branca, que tem uma outra conotação também. No final de 1939, o espiritismo toma um rumo completamente diferente do que vinha tomando. Ou seja, ninguém sabia fazer quase nada. As pessoas se inspiravam muito nos trabalhos que eram realizados de caridade, porque o espírita ele era muito conhecido por fazer caridade. E isso facilitava muito o nosso trabalho, porque nós éramos muito bombardeados pela Igreja Católica, pelos nossos irmãos protestantes. Mas, no campo da caridade, não se discutia nada. Tanto que, quem foi que viu o programa que teve agora no SBT sobre o Chico? O repórter, ele é extremamente materialista. Mas, no final do programa, vocês prestaram atenção no que ele falou? Embora a parte metafísica, mediúnica, ainda seja um grande mistério, o que ele quis dizer é o seguinte: eu não acredito, mas uma coisa a gente não pode negar: o homem fez caridade. O homem tinha um coração bom e ajudou muita gente. Não há como negar isso. Um homem que doou toda a sua obra, toda a sua literatura para os outros, para as editoras, para as casas espíritas, ele podia estar multimilionário. Então, não tenho o que falar dele. Então, nesse campo, nós éramos muito calcados, porque aqueles primeiros espíritas que apareceram, como o Bezerra, a Anália Franco, o Cair Bachuter, o Batuíra, o Eurípides Barçanufo, eles cunharam isso dentro do movimento, essa imagem, de nós sermos os fazedores de caridade. Então, as pessoas poderiam discutir doutrina conosco. Não aceito reencarnação, não aceito comunicação com os espíritos, mas nós não podemos negar que os espíritas fazem a caridade, né? Aliás, tem uma história muito interessante daquele médium. Enfim, ele escreve uns livros muito bons e ele contou uma história muito interessante de uma situação em que uma senhora, ela ligava para uma rádio sempre dizendo que acreditava em Deus, que Deus era maravilhoso, e o pessoal da rádio era tudo cético, materialista. Então, eles resolveram pregar uma peça nessa mulher. Ela estava passando por uma dificuldade muito grande, né? Uma dificuldade material. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram uma cesta básica e mandaram para essa senhora. Só que eles queriam pregar uma peça nela. Chegaram lá e falaram assim: olha, quem mandou essa cesta básica para a senhora foi o diabo. Não foi Deus. Deus não te ajudou. E ela, na simplicidade dela, na humildade dela, virou e falou assim: para você ver como são as coisas, né, meu filho? Quando Deus quer, até o diabo ajuda. Acabou com a graça do povo, né? Quando Deus quer, até o diabo ajuda. Então, o que acontece? Nessa época, finalzinho de 1939, o Armon chega na federação. Ele já trazia toda a experiência dele de militar, enfim, quem leu o meu livro sabe do que eu estou falando. E aí o que acontece? Ele começa a perceber que as pessoas estavam muito preocupadas com os fenômenos mediúnicos. Espiritismo era só fenômeno, mediunidade, né? Olha, eu quero ver a psicografia, eu quero falar com os mortos. E ele percebeu isso e ele elaborou um projeto dentro da federação para reestruturar o trabalho da federação. Tanto que, para realizar esse trabalho, ele foi, nesse período, o presidente da federação nomeou o Armon como secretário-geral. Ele era o administrador da federação. Ele era o administrador, era o que fazia tudo lá dentro. Então, o que acontece?
ele começa a organizar os trabalhos dentro da doutrina espírita, especificamente dentro da federação. Isso que nós fazemos hoje no centro espírita parece uma coisa tão comum, né? Você chegar, ser atendido por uma pessoa, fazer uma ficha, passar numa orientação. Isso parece ser a coisa mais comum do mundo. Hoje, naquela época, ninguém sabia o que era para fazer. Então ele começa a organizar o negócio. Então hoje para nós é muito natural e muito prático entrar dentro de um centro espírita e ter tudo organizado para as nossas atividades. Nós não podemos esquecer que quem elaborou todo esse trabalho foi ele. Ele começa a organizar. Ele pega os médiuns, que naquela época não tinha curso de médiuns, não. Os médiuns eram formados na base do saca-rolho. Ó, senta aí e incorpora. Era aquele método bem bruto mesmo, né? Então já existia um grupo mediúnico lá. O Armon começou a questionar os médiuns. Ó, eu quero que vocês me digam o que vocês estão vendo no mundo espiritual. Aí o que acontece? Os médiuns chegam para o comandante e falam assim, olha, nós estamos vendo equipes de médicos e enfermeiros fazendo cirurgias espirituais. Aí fala assim, olha, comandante, nós estamos vendo os médicos do mundo espiritual fazendo os trabalhos de cura, de socorro. Nós estamos vendo soldados da Idade Média do lado de fora da federação, protegendo a federação, porque existem espíritos trevosos querendo entrar. Nós estamos vendo índios brasileiros que estão fazendo um processo de limpeza psíquica no ambiente. Eles estão retirando as energias negativas. Eles estão ajudando nos processos de desobsessão. O Armon falou, olha, se no mundo espiritual eles estão fazendo isso, é o que nós devemos fazer no mundo material. E aí começa a organizar o trabalho. É aí que o Armon começa a perceber a importância das fraternidades do espaço, que até então as equipes não eram identificadas. Ele começa a identificar. Então ele viu que os soldados da Idade Média eram comandados por Ricardo Coração de Leão, que o pessoal que vinha com os médicos, aquelas equipes médicas, estavam ligados a Eurípides Barçanufo, a Bezerra, que aliás o Bezerra era o mentor espiritual da federação, é o patrono espiritual da federação. E aí ele começou a identificar essas atividades, essas equipes espirituais, e as denominou como fraternidades do espaço. Nós vamos ver alguma coisa sobre isso no livro Nosso Lar. Nós vamos entender muita coisa do que nós fazemos hoje, está lá no Nosso Lar. Aliás, o que o Armon materializou no mundo físico é uma cópia do que existia no mundo espiritual. Ele não inventou nada. Ele só materializou o que estava no mundo espiritual. Olha, existem cursos e escolas no mundo espiritual. Pois é, nós temos que fazer aqui também. Foi isso que ele fez. Então, através disso, as pessoas começaram a entender e a saber administrar uma casa espírita. Ele organiza, ele padroniza as atividades. E aí, nesse momento, um trabalho de ensino, de aprendizagem e cura formou o binômio que estruturou a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ou seja, a pessoa vem porque está mal, mas ela não vai só levar o passe e ir embora para a casa dela, porque amanhã ela volta do mesmo jeito. Ela vai aprender a se defender, ela vai aprender a se melhorar. Então, não se tinha nada de cursos e escolas na doutrina espírita. Não existia isso. O que as pessoas queriam fazer eram cursos científicos de doutrina, novamente para a elite. E o Armon justamente ele massificou o negócio. Então nós temos um divisor de águas aí. O que vem antes do trabalho do Armon e o que vem depois. O que veio depois foi a organização das casas, a metodização do trabalho e a criação dos cursos e das escolas espíritas que existem. Não se sabia o que fazer com a mediunidade. Através do curso de educação mediúnica, os médiuns tiveram o quê? Tiveram condições de ter um desenvolvimento saudável. Não precisava mais internar o cara em clínica psiquiátrica, os espíritos não incorporavam nele na rua, por quê? Porque ele tinha uma organização no negócio. Era dentro do centro espírita que a coisa iria funcionar.
Em 1947, o Armand, em 45 especificamente, o Edgar Armand percebeu que o movimento espírita, embora estava crescendo, mas de forma desordenada.